Olá, com a graça de Deus, nós estamos começando mais um estudo bíblico e hoje nós vamos falar do livro de João, São João 14. Nós vamos desvendar um pouco sobre este capítulo. E o nosso tema hoje vai ser Eu vou e volto para vós. Aqui em São João 14, verso 16, está escrito assim: Eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador. Ele vos dará outro consolador? E esse outro consolador seria o Deus Filho? Seria o Deus Filho? Seria o Deus Espírito Santo? Ou seria o Deus Pai? A Bíblia, ela cita Deus Pai. Ela não cita Deus Filho e nem Deus Espírito Santo. Porque esses três concordam em um. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador. Vamos ver quem que é esse outro consolador. Para que fique convosco para sempre. Que nós vamos virar a página. O Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê e nem o conhece. Ninguém pode ver Espírito, né? Mas vós o conheceis. Aqui Jesus falando com os discípulos, vós o conheceis. Mas como assim vós o conheceis? Porque habita convosco. Mas habita convosco? Aqui já estava falando de Jesus. Então, o próprio Jesus está falando aqui que ele é o Espírito Santo, que está ali junto com os apóstolos ali. Então, se Jesus é o Espírito Santo é Deus, e Deus é Jesus, então é uma unidade só. Então, ele está dizendo que ele próprio ali, ele é o Pai, ele é o Filho, e ele é o Espírito Santo, porque habita convosco e está em vós. Veja, São João 14, verso 17. Por quê? Porque Jesus ali, o Espírito Santo, estava presente ali com os apóstolos. Presente ali com os apóstolos. Ele, o Espírito Santo em Jesus. O próprio Deus ali estava em Jesus. Agora vamos continuar lendo aqui para que vocês possam captar. Jesus continua falando: não vos deixarei órfãos. Quer dizer, não deixar eles sem ninguém. Voltarei para vós. Agora, veja aqui, como Jesus é o próprio Espírito Santo. Veja o verbo, voltarei para vós. Jesus não disse assim, não vos deixarei órfãos. Eu vou mandar o Espírito Santo vir. Não. Veja aqui, ele disse: não vos deixarei órfãos. Voltarei para vós. Aqui, ele mesmo voltaria para os apóstolos. De que maneira? Para o julgamento? Não. Vamos ver como essa escritura que se cumpriu. Atos 2. E cumprindo-se dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som, como de um vento veemente, impetuoso, e encheu toda a casa.
em que estavam assentados, e foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousavam sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas conforme o Espírito Santo lhe concedia. Veja aqui, ó, Jesus Cristo voltando para os apóstolos. Então, não existe essa coisa de três deuses. Não existe essa coisa de trindade. São três manifestações de um mesmo Deus. Pai sobre nós, Filho conosco, que foi Jesus com os apóstolos, e o Espírito Santo em nós. Agora, Jesus Cristo está em nós através do Espírito Santo, através da pessoa do Espírito Santo. Então, todos foram cheios do Espírito Santo aqui, ó, se cumprindo a promessa que Jesus os havia feito. Aqui em São Mateus, veja, quando comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando-o, partiu. Esse partiu aqui tem um significado. O corpo de Jesus, a Santa Ceia, o pão tem que ser partido e quebrado, porque o corpo de Jesus foi quebrado. Isso aqui é símbolo. Então, o abençoando partiu e o deu aos seus discípulos. Veja, ele deu um pedaço para cada discípulo e disse: tomai e comei. Isto é o meu corpo. Esse símbolo aqui, ó, é do dia de Pentecostes, está simbolizando no dia de Pentecostes que o corpo dele foi repartido. Línguas de fogo foram repartidas para cada um e o Espírito Santo entrou em cada corpo ali. Então, tudo que Deus era, ele derramou em Jesus. E tudo que Jesus era, ele derramou na sua igreja. E tomando o cálice, dando graças, deu-lhe dizendo: bebei dele, todos, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Então, no dia de Pentecostes, se cumpriu isso aqui, ó, se cumpriu esse símbolo aqui que Jesus fez, significando que o corpo dele teria que ser partido na cruz, ali quebrado ali. E aí ele se dividiu. Por isso que ele diz: eu vou e volto para vós, não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Então ele voltou no dia de Pentecostes. Então, são três manifestações de Deus. A primeira foi o Pai. O Pai é o quê? O Pai é criador, ele criou o mundo. Ele criou o mundo foi criado por ele. E depois ele veio e ele se encarnou para ter companheirismo com o homem, para estar próximo ao homem, para ser um de nós. E agora ele está no homem. Então são três manifestações, não três deuses. Agora nós vamos provar aqui, irmãos, que não existe essa coisa de Deus Filho, Deus Espírito Santo. Não existe isso na Bíblia. Pergunte para o seu pastor aonde está escrito Deus Filho, Deus Espírito Santo. Na Bíblia está escrito Deus Pai. Mas essa escritura Deus Filho e Deus Espírito Santo, não existe isso. Então, nós vamos provar. Vamos colocar essas três manifestações em um só. Vamos lá. São Mateus 1, verso 18, o nascimento de Jesus. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. A Maria achou-se ter concebido do Espírito Santo. Se Maria concebeu do Espírito Santo, então quer dizer que o Espírito Santo é o Pai de Jesus. Aqui a própria Bíblia já está respondendo. Veja, a mentira ela tem perna curta. Então o Espírito Santo é o Pai de Jesus aqui, ó. E Maria achou-se ter concebida, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Então o Espírito Santo é o Pai de Jesus.
Se o Espírito Santo é o Pai de Jesus, então o Espírito Santo é Deus. Então aqui já morre a mentira das três pessoas, já morre aqui com esse versículo. Então o Espírito Santo e Deus é um só. Nós vamos prosseguir a leitura. Então José, seu marido, como era justo e não queria infamar, intentou deixá-la secretamente. E projetando ele isto, eis que o sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temos receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. É o Espírito Santo que é pai. Se o Espírito Santo é pai, então o Espírito Santo tem que ser Deus. Se Deus é pai de Jesus, o Espírito Santo tem que ser Deus, porque o Espírito Santo aqui é o pai de Jesus. Então o Espírito Santo não é uma outra pessoa, não é terceira pessoa. Então o Espírito Santo é Deus. A Bíblia responde: e dará à luz um filho, e chamarás o seu nome Jesus. Nome daquela carne lá, Jesus. Porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso lhe aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor, que veio o profeta, que se diz: eis que a Virgem concederá, darás à luz a um filho, e chamá-lo-ão pelo nome de Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Então Jesus é Deus conosco? Se Jesus é Deus conosco, então Jesus é Deus. A Bíblia está respondendo que traduzido é Deus conosco. Jesus ali estava se manifestando ali junto com os apóstolos. José, despertando do sonho, fez como um anjo do Senhor lhe ordenara e recebeu a Maria, sua mulher, e não a conheceu até que deu à luz o seu filho primogênito e pôs-lhe o nome Jesus. Então, as três pessoas, não cabe três pessoas dentro das Escrituras. E sim um Deus, que agora o seu nome é Senhor Jesus Cristo, que Espírito Santo não é nome, Deus não é nome, Deus é objeto de adoração. O carro pode ser um Deus, mas somente um é Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor Jesus Cristo vos abençoe, dê o seu like, passe este vídeo aí para quem está necessitando de uma explicação como essa. E o meu conhecimento, ele vem das mensagens de William Marion Branham, que nós entendemos ser o profeta Elias, de Malaquias 4, não Malaquias 3, que Malaquias 3 é João Batista, mas Malaquias 4. E o Elias de São Mateus 17, que viria restaurar todas as coisas antes da volta do Senhor Jesus Cristo. Então, aqui, deste versículo 18 a 25, só isso daqui aniquila essa doutrina de três pessoas. Fica fora das Escrituras, e sim de uma manifestação de um só Deus. Que o Senhor Jesus Cristo vos abençoe.